Hoje, um pouco mais cedo, conosco, o nosso editor de internacional, João Vieira, para trazer informações sobre a guarda costeira dos Estados Unidos. Destroços foram encontrados perto da área de busca, né, pelo submersível. E a gente traz agora essas informações atualizadas, acabaram de sair. João, boa tarde. Oi, João, tudo bem? Tudo bem, Nelson, Thaís. Informação realmente de última hora que acabou de ser divulgada pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, que é quem de fato lidera essas buscas desde o domingo. E segundo a Guarda Costeira, que publicou no Twitter agora há pouco, um campo de destroços foi descoberto dentro, na verdade, da área de buscas por um equipamento. Aí, ó, essa informação que a gente vê nesse tweet, ó. Esse ROV que aparece, né, por um ROV perto do Titanic, é uma sigla que basicamente significa um robô, é um equipamento que é tripulado à distância e que tem a capacidade de chegar a essa profundidade. Por exemplo, aí mesmo você vê que foi perto do Titanic. Relembrando, o Titanic está a 3.800 metros de profundidade. É muito, mas muita coisa que seria difícil para humanos chegarem até lá. E, claro, esses equipamentos são bastante úteis. E aí, especialistas no Comando Unificado, que foi montado ali com várias corporações dos Estados Unidos, do Canadá, já estão analisando essas informações. Vale a gente destacar aqui, gente, esses destroços que foram encontrados não necessariamente são do submarino, mas foram encontrados durante a busca pelo submarino. Então, a gente tem que deixar isso bem claro. Mas, claro, é um campo de destroços. Num momento como esse, todo mundo fica bastante atento a essa informação. Que, claro, nas próximas horas, inclusive, teremos atualizações. A princípio, às 4 da tarde, no horário de Brasília, teremos uma nova coletiva, a 4ª coletiva de imprensa da Guarda Costeira dos Estados Unidos, para atualizar a gente. Claro que essa vai ser a principal pauta desse caso, que desde domingo já está tomando o mundo, né? O noticiário de todo mundo, e aqui no Band News não é diferente, né, gente? Sabe que eu fiz uma conta rápida aqui, baseado em fórmulas e tudo mais? O peso a 4.000 metros, o peso da água é impressionante, são 400 toneladas. São 400 vezes a pressão atmosférica aqui ao nível do mar. Então, tem que ser um equipamento que suporte tudo isso, né? Então, precisa saber se realmente, parece que não foi a primeira viagem que esse tipo de equipamento fez, né? Ele já tinha feito outras viagens, e talvez não tenha sido feita ali uma avaliação de risco, né? De saber se uma nova viagem representaria algum tipo de ruptura, né? Algum tipo de cisão, ou se ele suportaria. Bom, infelizmente a gente não sabe dizer ao certo, né, se essas pessoas, felizmente não sabe dizer ao certo se as pessoas ainda estão vivas, né, o que seria um bom sinal. Mas, de qualquer forma, é algo que a gente tem que saber muito bem, né, não dá para brincar, é uma pressão muito grande, é um peso. Thaís, são 400 toneladas. É muita coisa, né? Estariam sobre esse submersível, né, embaixo de 4.000 metros. Se ele chegou até essa profundidade, né? A gente nem sabe se chegou realmente, né, João? Essa é a grande dúvida, né? Uma das grandes dúvidas, na verdade, né? Esse caso tem mais perguntas do que respostas até esse momento. Claro que a principal pergunta é, como você bem destacou, Nelson, será que os 5 passageiros estão vivos? E aí vale a gente destacar novamente a informação do começo da manhã, que foi quando, aqui no horário de Brasília, né, por volta ali das 7 da manhã, aquelas 96 horas iniciais de tempo que teria de oxigênio nessa cabine, nessa cápsula ali de 6 metros de comprimento, 3 metros de largura, e aí esse tempo acabou. Mas especialistas dizem que mesmo com isso, essa estimativa das 96 horas, que foi dada inclusive pela própria empresa que construiu, que lidera esse turismo lá no Titanic, essa estimativa pode ser um pouco imprecisa e por isso ainda é possível acreditar que essas pessoas estão vivas. Também outros especialistas dizendo que por parte dessa tripulação ser experiente, eles podem estar ali coordenando com essas outras pessoas que talvez não tenham tanta experiência nessa situação, podem estar coordenando e acalmando essas pessoas. E por que é tão importante essa calma? Claro, para nenhum desespero, que seria, claro, a coisa mais natural de acontecer, né, numa circunstância dessa, mas também em relação ao próprio oxigênio. Quanto mais
ofegante você está, mais oxigênio você consome. Se a pessoa está ali mais calma, mais serena, é possível que essas 96 horas se ampliassem. Então, essa é uma das grandes esperanças da comunidade internacional, mas, claro, principalmente desses resgatistas e também dos próprios especialistas que acompanham esse caso. Mas, claro, que é tudo com bastante atenção, no caráter de hipótese, no caráter de possibilidade. Todo mundo, claro, bastante apreensivo, esperando notícias sobre isso. É essa, né, Nelson? Imagina você se manter calmo num cenário como esse durante tanto tempo. Não, a gente conversou sobre isso, né, Nelson, fora do ar, a gente falava, olha, mas tem a chance de hiperventilar, que é exatamente essa respiração mais ofegante diante de uma tensão, de um desespero, de uma falta de comunicação. E a partir daí, né, esse tempo até de oxigênio não só ser ampliado, que é uma possibilidade que tenha sido assim, ou de ter sido reduzido, né? Você falou de experiência, João. Eu não sei te precisar, mas me parece que um desses tripulantes que a gente espera que lá esteja ainda, né, que lá estejam, ele já fez algumas viagens às fossas oceânicas. Né? As fossas Fossa Mariana. Não, as fossas. Fossas oceânicas Mariana. Isso, que ficam. Tem, acho que 5 ou 6 fossas dessa natureza que vão a 11 mil metros, ou seja, vão a 11 quilômetros. São as maiores distâncias, não sei se distâncias, né, do fundo do mar, que a altitude é para cima. Profundidade, enfim. Né? E ele foi a essas regiões, ele foi a esses locais, a essas profundidades, exatamente por querer descobrir, querer conhecer. E ele foi sozinho, esse é um detalhe importante, né? E numa dessas viagens também teve um problema desse de pressão, em que a água começou a entrar nessa espécie de submersível também, que estava conectado, de certa forma. Então, essa é uma questão também que, talvez pela experiência dele, se realmente ele é um dos componentes dessa tripulação, ele possa ajudar os outros a se manterem, não sei se calmos, né, mas assim, um pouco mais serenos em relação à situação que possa estar por vir. É um ponto importante esse, Nelson. Você deve estar se referindo ao explorador francês, que é um dos líderes dessa missão, que já tem uma larga experiência disso, aposentado na Marinha Francesa e que está participando. E, aliás, é a grande esperança, né, dos especialistas, que ele seja realmente o grande responsável por, se, claro, encontrarmos essas pessoas com vida, provavelmente será por conta da experiência dele. Isso porque ele poderia acalmar essas pessoas, dando ali inusitados eram os espaços, e foi com uma tripulação, salvo engano, de 5 pessoas. Uma dessas pessoas era esse bilionário britânico, ou seja, eles foram parceiros nessa viagem de alguns minutos, nessa viagem feita pela Blue Origin, né, que é a empresa de turismo, que é feita pelo CEO e fundador da Amazon, né, um dos principais bilionários do mundo, o Jeff Bezos. Ou seja, ele tinha realmente essa ânsia, né, por aventuras, como a Thaís já cativá-lo, né? E não só ele, como os outros exploradores que estão lá embaixo. E outro ponto importante, outra peça importante nesse quebra-cabeça, digamos assim, pode ser o próprio fundador dessa empresa, que está também no submarino, né? A empresa OceanGate Expeditions. Ele está lá junto com a tripulação, eles chamam de especialistas, embora sejam, na maior parte deles, turistas. E ele, com essa experiência, que também já foi outras vezes para debaixo do Oceano Atlântico, pode também auxiliar de alguma maneira essas pessoas. Essa também é uma das expectativas da Guarda Costeira americana e também da canadense. O inglês realizou, né, ele bancou, teoricamente, boa parte desses valores, ou se não tudo, para construir esse submersível que pudesse chegar a esse tipo de profundidade que eles chamam de depressões marítimas, né, depressões oceânicas, né, e vão, como a Thaís disse, das fossas marianas, chegam a quase 11 mil metros de profundidade, 11 quilômetros. O Everest tem 8.800 metros de altitude. Se você colocar em proporção, né, veja só, aí está, é exatamente isso que a gente coloca ali,
algo parecido, né, com as altitudes e as profundidades, né, de como estaria nesse momento onde estaria o Titanic, na profundidade que estaria o Titanic. Enfim, curiosidade danada, né, que leva essas pessoas a fazerem esse tipo. Mas uma vez eu entrevistei aqui uma oceanógrafa e ela dizia exatamente sobre isso, né, que a gente conhece às vezes mais o espaço do que o próprio oceano que está dentro do nosso planeta, né, que pouco se explora o oceano. Por isso chama atenção quando situações como essas acontecem, não do acidente em si, mas da exploração por si só, né? Porque você tem pessoas ali não o caso dos turistas, mas dos pesquisadores, a ponto de chegar a tais profundidades e descobrir se ali a vida marítima, se você tem nas profundidades algum tipo de vida, e até plástico já foi encontrado nessas profundidades, viu, João e Thaís? Para que vocês tenham noção de como o homem consegue ir mais longe do que os próprios pesquisadores, né? Exatamente, Nelson. E muitas vezes, para quem está de fora, né, isso é considerado bastante arriscado. Nesse caso seria o turismo, né, mas em outros momentos já foi usado ali claro, por questões inusitadas, mas também por ciência, né, para tentar identificar ali, por exemplo, em relação aos destroços do Titanic, que inclusive até o fim da década que vem, ou até 2050, deve totalmente desaparecer do fundo do mar, justamente porque é consumido ali pelas bactérias, né? E um outro ponto importante da gente destacar aqui é a questão da tecnologia, né, que tem esse submarino, ou a falta de tecnologia, né? Vale a gente retomar o que a gente já falou nesses últimos dias. Era uma cápsula muito simples. Embora a Ocean Gate Expeditions, que é a empresa que é a dona dessa cápsula, diga que a cápsula foi construída em parte improvisadas, inclusive com canos ali, segundo especialistas que falam, aliás, mais que especialistas, né, pessoas que foram de fato ver de perto essa embarcação aí, esse submersível, tinha canos ali, por exemplo, que não foram utilizados em algumas obras de realmente construção civil. O joystick, né, deve aparecer nessas imagens aí em breve, ou seja, um controle de videogame que comanda para onde vai exatamente esse submarino, se vai para cima, se vai para o lado, se vai para trás, enfim, deve aparecer logo em breve. E você vê também que ela é bem, bem pequena mesmo. Que é usado, e esse é o fundador, aliás, gente, é ele que está aí nesse submarino que realmente está desaparecido há 5 dias. No domingo, o pessoal entrou nesse submarino, desceu e desde então está sumido, e essas são as imagens do Titanic. E aí, retomando essa questão da qualidade, de fato, desse material que tem, né, nela. Além dessas 96 horas que se cita tanto, dos números e tal, justamente porque tem a questão da pressão que o Nelson falou tão bem, né, do peso que sofre-se ali em uma determinada profundidade, só tem esse buraco, justamente esse visor, para as pessoas, claro, conseguirem ver o Titanic, mas também tem a razão que não podem se ter tantas janelas desse tipo, porque corre-se o risco de estourar, né, de explodir, de entrar água ali. Então essa é uma outra questão, né? Será que mesmo assim, depois de tanto tempo, de um submersível que não estava aparentemente preparado para ficar tanto tempo debaixo d'água, já são aí 5 dias, será que isso também não aconteceu, de a água ter entrado? Outras questões que podem ter acontecido, vários especialistas enfim, são dúvidas, né? São hipóteses que se levantam. Inclusive, hoje chegou pela primeira vez um robô da França, que é muito especializado e chega a uma profundidade de 6.000 metros de profundidade. Se o Titanic está a 3.800 e a gente acha bastante, imagina então um robô que tem capacidade para chegar a 6.000 metros. Então, ele tem uma grande capacidade de vistoriar todas essas áreas. E além disso, ele tem capacidade o marino pode estar preso em alguma estrutura, em alguma corda, não sabemos, algum galho, não sei.
esse submarino, esse robô da França, poderia inclusive cortar essa estrutura e aí sim liberar esse submarino. Então são diferentes estratégias que são tomadas pelas duas guardas costeiras, pela França, também o Reino Unido enviando o submarino para tentar descobrir e solucionar esse mistério, gente. Se eu não me engano, Thaís, esse robô foi aquele que foi utilizado pelo governo francês para localizar as caixas pretas do avião da Air France que caiu saindo do aeroporto do 1h27. A Guarda Costeira encontrou destroços perto dessa área de busca, né, onde eles estavam tentando localizar esse submersível. É informação de poucos momentos. A gente já abriu aqui esse destaque especial agora há pouco para trazer apenas esses detalhes. Nada mais do que isso foi divulgado e uma entrevista coletiva foi marcada para logo mais. Exatamente, Thaís. Vale até a gente colocar de novo na tela, pedir para a nossa produção, para os nossos técnicos que sempre ajudam a gente, colocar na tela aquele Twitter, né, que é esse robô que é controlado de maneira separada, não precisa nenhum homem estar perto dele. Esse ROV estava perto do Titanic, ou seja, a 3.800 metros de profundidade. Especialistas do Comando Unificado estão avaliando as informações. Essa avaliação ela é constante, tá, gente? Inclusive, nas últimas coletivas, a Guarda Costeira fez questão ali de dizer que, por si só, a Guarda Costeira não tem capacidade para seguir sozinha, né, de fato, e encontrar esse submarino, nem também de analisar todos os dados que estão sendo captados. Porque não é simplesmente você ir até o local. Isso são repassados a órgãos especializados. Por exemplo, falávamos agora há pouco em relação àqueles sons, né, aqueles ruídos captados ontem, anteontem também, pelo Canadá e pelos Estados Unidos. Esses sons já foram repassados, e outras informações, né, foram repassados à Marinha dos Estados Unidos, que tem ali vários especialistas, claro, dezenas, centenas, milhares de homens à disposição e também equipamentos muito mais tecnológicos do que a Guarda Costeira tem, de extrema importância para fazer, inclusive, que as buscas não percam mais tempo. O tempo é um caráter essencial na vida de qualquer um. Imagine, então, nessa situação debaixo d'água. Por isso, a Guarda Costeira fez agora há pouco esse tweet, questão de comentar que esses dados estão sendo analisados. Justamente por aqueles barulhos, por esses dados que estão sendo colhidos, eles conseguiram focar, as equipes ali conseguiram focar a circunferência, digamos assim, né, a área de buscas em uma região mais limitada. E aí que facilita, claro, provavelmente por causa disso, inclusive, foi achar questão de reforçar aqui. João, vamos fazer um combinado? A gente vai fazer uma pausa rápida, daqui a pouquinho um giro também com os outros destaques aqui do Brasil. Você volta com a gente no próximo bloco? Claro, estamos aqui. É já. Então. E já nós vamos falar sobre o TSE, né, que adiou a decisão para a próxima terça-feira sobre a inelegibilidade ou não do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não sai daí, não. Sicredi, o atendimento é próximo, com soluções